Bem-vindos ao Poder 360 Entrevista. Nesta segunda, conversamos com o analista político e consultor econômico Carlo Barbieri, da empresa Oxford Group, que presta consultoria financeira para empresas nos Estados Unidos. Hoje ele vai conversar sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Uma demanda antiga da diplomacia do Brasil é obter o apoio dos Estados Unidos para que o Brasil seja membro do Conselho de Segurança da ONU. Eu sei que é muito difícil o Bolsonaro conseguir sair de lá com essa promessa, mas é possível avançar nessas negociações para que saia do estágio de onde está e ser mais avançado de conseguir? Olha, esse é um tema que eu creio que não vai ser parte da pauta principal da conversa entre eles. É provável que o assunto seja tocado, seja tangenciado, mas eu não creio que nós tenhamos assim uma definição com relação, inclusive, ao posicionamento americano sobre o tema. É do interesse da atual política americana ter dentro do Conselho um quadro mais, digamos assim, confiável dentro da política americana, logicamente. Agora, como o Conselho de Segurança, na verdade, ele tem como grande dispositivo o direito de veto, acrescentar ou tirar alguém no Conselho, mesmo que em caráter permanente, se esse país não for ter o direito de veto, na verdade, não importa muito. E, por outro lado, as posições estão bem tomadas. Então, isso era uma coisa importante nos governos anteriores, no sentido de ter um peso internacional maior. Mas nem creio que isso seja um ponto importante da política externa hoje, e menos ainda eu acredito que isso vai se tornar um tema em que o Brasil vai voltar a se empenhar. O Brasil gastou centenas de milhões de dólares abrindo consulados, embaixadas em países que não tinham nenhum sentido comercial para nós, no sentido de buscar, de alguma forma, um apoio para essa política que o Brasil desejava e que seria auspiciosa para o Brasil, ser membro do Conselho, é uma forma, uma plataforma de poder. Mas não creio que isso seja hoje nem parte da política prioritária do Itamaraty, e não acho que os Estados Unidos vai quebrar lança por conta disso para colocar o Brasil lá, até porque os Estados Unidos têm interesses hoje ideologicamente identificados com o Brasil, em função dos dois governos terem uma postura, digamos assim, de direita, na verdade, conservadora, certo? Nem nós sabemos se os Estados Unidos vai continuar nessa postura. Você vê que a política externa, a política interna americana, ele não vai ser definida até as próximas eleições americanas de 2020, e nem se sente que o Brasil tenha uma confiabilidade ideológica de médio e longo prazo. Basta ver que, mesmo na luta contra a corrupção, que é uma unanimidade nacional, de repente o Supremo toma uma medida que coloca, eu tenho visto até os artigos que saíram nesse fim de semana aqui, que em risco a credibilidade do Brasil no combate efetivo à corrupção. Então, o Brasil ainda está, digamos assim, numa fase de teste, acho que para nós internamente no Brasil e para o mundo todo, para saber se ele se consolida como um país democrático, capaz de superar esta figura que o Brasil representou durante muitos anos, que ser um dos países mais corruptos do mundo, ou não, porque a própria disponibilidade financeira do Estado depende muito da luta contra a corrupção. Bom, então, objetivamente respondendo a sua pergunta, eu não creio que esse assunto venha a representar nada significativo na conversa, pelo menos nesse momento. E o que o senhor acha, então, que vai sair de acordos efetivos ou vai acabar sendo mais uma conversa simbólica entre os dois chefes de Estados? Olha, Norberto, eu acho que essa última parte está muito condizente com a realidade. Na minha visão, a visita foi marcada com muita precipitação, né? Havia uma necessidade de manifestação de identidade entre os países, que logicamente essa visita demonstra,
mas eu não quero crer que nós tenhamos nenhuma decisão de fato, por vários motivos. Primeiro que durante mais de 16 anos, a política de Itamaraty foi feita para um aspecto internacional, que era o fortalecimento da relação no Hemisfério Sul, certo? Os Estados Unidos esteve fora de pauta durante 16 anos, e isso a gente vê no comércio, né? Os Estados Unidos, que representava 26% do comércio brasileiro, hoje representa um pouco mais que 10%. Segundo lugar, dentro do comércio ainda, nós temos que a pauta exportadora brasileira foi, digamos assim, inchada positivamente na área do agronegócio, mas ela definhou substancialmente na área de produtos industrializados. Os Estados Unidos representou durante todo o seu tempo um grande demandante de produtos industrializados e semi-elaborados. A época que houve a decisão do primeiro governo Lula de tirar os Estados Unidos da pauta principal do comércio exterior brasileiro, a exportação de manufaturados e semi-elaborados para os Estados Unidos representava mais de 70%, mais precisamente 73%. Hoje, como nós dissemos, o volume total está em torno de 10%, 12%, e o semi-elaborado, e principalmente o produto industrializado, caiu a menos de valores insignificantes. O resto da pauta é todo feito por commodity. Então, a mudança da política externa brasileira passa por uma série de estruturações, de novos acordos, no fechamento de um acordo comercial bilateral, isenção de tarifa para produtos brasileiros de uma maneira significativa, mas que vai trazer como consequência que o Brasil também venha a isentar os produtos americanos para se chegar a um acordo de livre comércio entre os dois países, que é o desejado, que foi o que fez a Colômbia, fez o Chile e alguns outros países que dobraram, triplicaram até o comércio com os Estados Unidos. Isso tem que passar pelas negociações, em primeiro lugar, no setor empresarial. E o setor empresarial, na verdade, ele não se posicionou ainda com relação a essa visita e não se preparou para essa negociação. E claro que nessa ocasião nós vamos ter um balanceamento entre aqueles que querem aumentar a exportação e precisam dela, como é o setor industrial, e aqueles que não querem abrir o mercado brasileiro, também na área industrial, para uma livre concorrência com os Estados Unidos. Então, o Brasil vai ter que se entender, primeiramente, antes de fazer uma proposta de livre comércio, o que vai favorecer a todos, certo? Então, essa visita, na minha visão, será feita uma visita de manifestação de intenção, de estreitamento de relações, uma política ideológica definida, mas não espero muita coisa em termos de na área comercial, a não ser por uma simples manifestação de intenção. E, em termos de acordo, fora o de Alcântara, eu não creio que nós tenhamos nada de significativo a ser tratado. Tem-se falado que o Brasil pode virar parceiro fora da OTAN, aliado preferencial fora da OTAN. O que isso significaria em termos práticos assim, para o Brasil? Olha, isso significa muito. Quer dizer, dentro dos acordos comerciais americanos e dos acordos de ação política, inclusive, ser um parceiro preferencial fora da OTAN significa bastante. Já desde o governo anterior, Estados Unidos, por exemplo, em termos práticos, né, tinha aberto a possibilidade do brasileiro entrar no Global Entry, que é aquela facilidade que a pessoa tem de poder entrar nos Estados Unidos sem passar pela imigração, propriamente dito. A entrada dele, o visto dele é pré-aprovado para múltiplas entradas e, como todos que vivem aqui nos Estados Unidos e pedem isso, você encaminha-se diretamente para retirar sua mala, é feito apenas o seu check-in no quiosque e depois, em alguns aeroportos, como Fort Lauderdale, você passa por um alfândega especial e essa alfândega não determina, em geral, nenhum quesito para você passar por lá. Isso facilita muito o comércio, facilita muito a vida dos que vêm com mais, digamos assim, intensidade aos Estados Unidos. Nos acordos comerciais, o país passa a ter preferência tarifária, passa a ter preferência de entrada dos seus produtos, passa a ter, digamos assim, aportes mais substanciais
e principalmente abertura no que tange à transferência de tecnologia. Então, há vários fatores que realmente vão poder ser modificados e agregados em sendo o Brasil um país preferencial fora do contexto do sistema de defesa da Europa. E nós esperamos que isso saia, e pode ser que saia da nossa viagem. Além dessas questões comerciais, desses acordos, também o ministro Sérgio Moro tem reuniões previstas hoje com setores importantes da justiça americana, também com o FBI. Há expectativas que sejam assinados acordos de segurança entre os dois países, de inteligência também. Como o senhor avalia? O senhor acha que algo prático e efetivo pode acontecer para o Brasil na cooperação nessa área? Eu acredito que sim. Esse é um dos campos que foi já sendo tratado à época que o Sérgio Moro era ainda juiz de primeira instância, certo? Ele conseguiu desenvolver vários acordos, várias formas de colaboração com os Estados Unidos, que estavam, de alguma maneira, na área de segurança, cerceados pela postura do governo anterior, particularmente nos últimos anos, que não queria troca de informações com o governo americano. Na medida em que esse acordo seja firmado, e o Sérgio Moro já tem um pacote de acordo pronto, eu acho que nós vamos ganhar muito em termos de troca de informações, particularmente na área de corrupção. Os Estados Unidos têm uma lei muito simples, mas muito efetiva no combate à corrupção. Desde que o dinheiro passe pelo território americano, tem os Estados Unidos o direito de investigar e reter esse dinheiro se for comprovado que ele teve uma origem ilícita. Isso facilita demais o combate à corrupção e o Brasil até agora não está se beneficiando muito disso, porque de alguma forma a legislação brasileira priorizava ou protegia ao cidadão brasileiro, mesmo que ele tinha praticado um delito. Então, esse é um tema que eu creio que o Brasil, aderindo a um contrato, a um acordo com os Estados Unidos, vai facilitar, porque é muito difícil que algum dinheiro substancial circule pelo mundo sem passar por um banco americano, certo? Ou por um banco que tenha base nos Estados Unidos. Um segundo ponto interessante nessa agenda contra a corrupção é o fato de que não há ainda uma forma juridicamente estruturada para que os crimes praticados contra um investidor mundial que negocia através da Bolsa de Nova York seja beneficiado da proteção americana contra desmandos administrativos, financeiros ou corrupção praticados pelas empresas fora do território americano. Esse primeiro acordo que estava sendo tentado entre a Lava Jato e aquilo que foi feito em termos de Petrobras, dessa disponibilidade da multa paga ser utilizada na luta contra a corrupção no Brasil, é um indício das possibilidades que isso pode trazer em benefício do país, né? Mas que depende também de um acordo bilateral, porque isso vai ter que ser, digamos, isso vai ser discutido na Justiça, e o Supremo até agora tem se manifestado completamente contrário a qualquer ação que venha a prestigiar a luta contra a corrupção nos termos que foi feito pela Lava Jato. Então, enquanto não houver uma definição legal em que quem legisle sejam realmente os deputados e senadores, não o Supremo, eu creio que qualquer acordo que seja firmado será importante, mas não será suficiente para poder desenvolver essa luta contra a corrupção que o Sérgio Moro tem colocado como prioridade. Enfim, nessa área da justiça, eu entendo que haverá um avanço grande, há possibilidade do fechamento de acordos significativos, mas não sabemos exatamente em que termos ainda. E mudando um pouco de assunto, falando sobre algumas indefinições do governo. Ontem o presidente participou de um jantar na casa do embaixador Sérgio Amaral. Não seria um recado ruim? Enfim, o embaixador praticamente já foi acertado que não vai continuar no cargo. Não seria um recado ruim ele continuar na casa desse embaixador, e, enfim, continuar tendo relações com ele, mesmo demitindo? E além disso, a lista de convidados também incluiu o ex-estrategista da campanha do Trump, Steve Bannon,
que, apesar de ter trabalhado na campanha do Trump, hoje é uma persona não grata por tendo, inclusive, segundo relatos do livro Fogo e Fúria, do escritor Michael Wolff, tendo dito que o Trump Jr., filho do presidente, teria sido traidor por conversar com agentes russos. Enfim, não seria contraditório esses dois episódios, o Bolsonaro querer se aproximar tanto de Bannon quanto de Trump e manter ainda essa proximidade com esses eventos com o Sérgio Amaral, mesmo ele não continuando no cargo? Eu acho que os dois sinais são negativos, e você tem razão nisso. Há uma superposição desse senhor que se diz ideólogo da campanha do Bolsonaro e a intromissão indevida dele, na minha visão, pelo menos, do governo brasileiro, certo? Aqui nos Estados Unidos a gente chamaria assim essas pessoas que são troublemakers, ou seja, são pessoas que só criam problemas mais do que oferecem soluções. A pessoa tem que ter a humildade de saber de que o país que se deseja não é necessariamente aquele que terá que ser, digamos, implementado por suas regras, por suas pessoas de confiança e assim sucessivamente. Eu vejo lá hoje como um grande criador de problemas para a nossa política interna e externa, certo? Da mesma maneira que este assessor do Trump que estava presente. Então, a minha visão, embora eu sou favorável a essa aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos, acho que essa viagem é interessante, é oportuna politicamente para o interesse do Brasil. O jantar de ontem foi assim, digamos, um marco que não agrada, certo? A muitas pessoas. Primeiro, porque você demite previamente uma pessoa que está no exercício da função e desautoriza, certo? Usando, logicamente, a disciplina do Itamaraty, de que a pessoa vai fazer o possível. Segundo, você traz para essa reunião pessoas que nem têm a unanimidade da opinião da cúpula do governo brasileiro e muito menos benquista dentro do governo Trump. Então, eu diria que foi um jantar assim pouco favorável a um bom entendimento do que o Bolsonaro vem fazer nos Estados Unidos. E só mais algumas perguntas. O senhor acha que realmente essa linha de aproximação na figura do presidente em vez do país como instituição, como o Bolsonaro faz com o Trump e como também tem feito com o primeiro-ministro de Israel, não pode ser arriscada porque não tem garantias que eles vão continuar? O caso de Israel é mais emblemático, porque ele vai visitar o primeiro-ministro dia 31 e, poucas semanas depois já vai haver novas eleições. Não seria o caso dele esperar para reunir-se depois das eleições, caso ele continue no cargo, caso tenha um novo presidente? Olha, eu vejo que os dois casos são diferentes. No que diz respeito aos dois países, o Brasil e os Estados Unidos, são regimes presidencialistas em que a política externa é traçada durante aquele período de tempo pelos presidentes. Então, teoricamente, nós vamos ter a mesma política nos Estados Unidos e no Brasil. Nos Estados Unidos por mais 2 anos, no Brasil por mais quase 4, certo? Em que há uma manifestação explícita de boa vontade, de acordo, de desejo de aproximação, em que os presidentes têm o poder e têm até o direito de estabelecer. Israel é um regime parlamentarista, então a composição do próximo governo vai depender das eleições, como você colocou muito bem, que acontecerá daqui a poucos dias. Ora, eu não sei de que maneira está sendo tratada a política com Israel, mas depende muito de saber se o acordo que será firmado com Israel, particularmente no que diz respeito à cessão de tecnologia e assim sucessivamente, se isso vai ser feito com o Estado de Israel ou com o governo de Israel. Durante 16 anos, nós aprendemos no Brasil o malefício para o país de você confundir o Estado com a nação, certo? A política interna brasileira, ela misturou muito a política do governo estabelecido, ou seja, de quem estava no poder, com a política de Estado. Isso aconteceu
em quase todos os setores, desde empresas públicas até em setores públicos, né? Inclusive o próprio Itamaraty e assim sucessivamente. Israel tem uma política de Estado e uma política de governo. E eu não sei dizer se esse acordo que está sendo buscado será feito a nível de política de Estado. Se o for, maravilha, o Brasil precisa. A ideia de transformar o Nordeste num Nordeste verde é bem-vinda, nós precisamos realmente de soluções de tecnologia de ponta para podermos desenvolver a agricultura do Nordeste, para podermos melhorar o padrão de vida do nordestino, para podermos implementar um sistema econômico lá favorável a que o nordestino permaneça no seu estado de origem, mas nós estamos indo fechar esse acordo com o governo. Cabe à própria imprensa verificar se esses acordos estão somente limitados a esse governo atual ou se será feita a política de Estado, onde o Estado de Israel se empenha para poder desenvolver essa transferência de tecnologia, independentemente do governo que estiver funcionando lá. Uma última pergunta. O Bolsonaro, recentemente, nas últimas semanas, tem demonstrado um recuo de uma das suas principais características na campanha, que era criticar as relações comerciais com a China. Já disse que vai visitar a China no segundo semestre. A ministra da Agricultura também falou que vai visitar a China antes disso, vai visitar agora no primeiro semestre de maio, talvez. O senhor vê como um recado positivo, como uma lição, talvez, ou que ele tenha aprendido, ou que o governo tenha aprendido nas relações comerciais, esse recuo das críticas da China, essa aproximação com os empresários chineses? Olha, eu vejo como positivo. Uma das características boas do Bolsonaro são os recuos. Eu vejo muita crítica na própria imprensa ao fato de que o Bolsonaro desdiz no dia seguinte o que ele disse no dia anterior. Quem mora nos Estados Unidos sabe que isso é uma qualidade que, infelizmente, não temos no governo americano, certo? Atual. O Trump mantém seu ponto de vista, independentemente de reconhecer se está certo ou errado. O Bolsonaro tem esse bom hábito de, uma vez tomada uma decisão, se for o caso de voltar atrás, ele o faz. E nos dias de hoje, a oposição à China é uma sandice, certo? Primeiro, que a China está pouco ligando para qualquer aspecto ideológico. Se nós lembrarmos historicamente, o primeiro país da América Latina com quem a China estabeleceu fortes relações no passado foi com o Chile na época do Pinochet. Ou seja, enquanto o mundo inteiro virava as costas ou tentava ficar numa posição, pelo menos de neutralidade entre a China e Taiwan, a China foi e se estabeleceu dentro do Chile no governo mais forte ou mais militar que nós tínhamos na época. Em segundo lugar, a China já é a segunda potência econômica do mundo e será a primeira em algum espaço de tempo a ser definido, certo? Ainda há algumas dúvidas sobre que prazo será isso. Então, você se aliar da China seria um ato de irracionalidade, certo? Felizmente, o Bolsonaro reviu essa posição. Eu acho que o Brasil tem que ir à China, tem que buscar, até para poder negociar melhor com o próprio Estados Unidos. A negociação internacional passa por balanços e contrabalanços. Se você se alia incondicionalmente a alguém, a sua capacidade de negociação diminui, ou é quase nula. Se você tem uma parceria estratégica com o país, mas mantém os seus canais de comunicação com outros países, aumenta a sua capacidade de negociação. A China é um grande parceiro comercial do Brasil, seguramente o mais importante em termos de commodity. É um país que tem tecnologia para oferecer ao Brasil. A China não é mais apenas um produtor de produto barato, com mão de obra não qualificada. A China tem desenvolvido tecnologia, mesmo no campo da comunicação dos aparelhos de telefone. Hoje a China está anos-luz mais avançada que os Estados Unidos, então o 5G já é um produto normal que a China está pronto para produzir e difundir mundialmente, e os Estados Unidos vai levar algum tempo ainda nessa luta para chegar no 5G. Então a parceria, tanto tecnológica como comercial com a China, é fundamental. Eu fico pessoalmente bastante feliz
em que tem havido uma reformulação dessa posição. Eu fui presidente da Câmara da China em São Paulo, estive na China já pelo menos umas 50 vezes, e eu vejo que a postura inteligente de qualquer governo do mundo é negociar com a China e negociar bem. A China tem interesses estratégicos na América Latina, tem interesses estratégicos no Brasil, e uma ruptura emocional unilateral é um ato de pouca inteligência, na minha visão. Ok, entendido. Muito obrigado, senhor Carlos. Muito obrigado, Alberto. Obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à sua disposição. Normalmente, nossos pontos de vista podem ser até conflitantes com algum em geral, mas eles têm uma razão de ser, baseado pelo menos numa visão de internacionalização das empresas brasileiras e da própria presença brasileira aqui nos Estados Unidos.